A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem com Magna Santana. Viva Bem. Magna Santana. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você. Estamos começando o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. E agora, gente, estamos no YouTube, isso mesmo, Fanplay Aracaju, onde você vai acessar e acompanhar também o Viva Bem. Perdeu o programa? Essa é uma ótima oportunidade que você tem depois. Peguei metade, Magna, e aí, quero ouvir de novo? Olha só, Fanplay Aracaju no YouTube. Você acessa, compartilha, se inscreva no nosso canal, tá certo? E você também tem o canal Viva Bem à sua disposição. Viva Bem, oferecimento da clínica Oncohemato, juntos pelo amor à vida. Conosco também está a Unimed Sergipe, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Bom, gente, Viva Bem de hoje nós vamos falar sobre a prevenção, o que você pode fazer para evitar o câncer. Por que não? De repente é possível prevenir? Se pergunta muito, em algumas situações sim. O câncer de pulmão. Nós estamos no Agosto Branco e nós vamos conversar com o Dr. Miguel Tenório, oncologista clínico, e a doutora Laís Cibele Souza Melo, que é pneumologista. Estão aqui no nosso programa para esse bate-papo. Eu já vou aproveitar para cumprimentá-los, agradecendo já a gentileza de estar aqui conosco. O Dr. Miguel já esteve no Viva Bem outras vezes. Doutora Laís é a primeira vez. Dr. Miguel, bom dia, obrigada, um ótimo domingo. Obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, Magna, bom dia a todos os ouvintes e é um prazer estar de volta aqui no Viva Bem. Que bom, eu que agradeço a gentileza da presença, trazendo consigo a doutora Laís Cibele, pneumologista também da equipe Oncohemato. Agradeço imensamente, doutora Laís, é um prazer recebê-la aqui no nosso Viva Bem. Bom dia. Bom dia, obrigada, Magna, pelo convite. Bom dia, ouvintes. Então vai ser um bate-papo muito legal. Gente, a gente sempre brinca assim, porque o agosto tem muitas cores, né? E olha, semana passada nós falamos do Agosto Lilás, de prevenção à violência contra a mulher. E agora nós temos também o Agosto Branco, que é a oportunidade de a gente falar sobre o câncer de pulmão. Vai ser um bate-papo muito legal, viu? Obrigada a vocês. Bom, gente, nós vamos a um rápido intervalo e eu volto já já. Dicas de saúde. O diabetes, embora tenha uma origem familiar, muitas vezes pode ser prevenido se você tomar alguns cuidados. Para isso, evite o excesso de açúcar e gordura na sua alimentação. Não coma muitos doces e frituras. A atividade física também ajuda a prevenir o diabetes e combate a obesidade e o sedentarismo, 2 aliados da doença. Adoce a sua vida com saúde. A Unimed apoia o Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo à amamentação. O aleitamento materno é uma prática saudável para bebês e mamães. Fornece os nutrientes de que o recém-nascido precisa. Protege contra infecções e outras doenças. E proporciona muitos benefícios à saúde da mulher. A Unimed lembra: adote o aleitamento materno seguro e evite preocupações. Unimed, aleitamento materno é vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. 99,7. Fã FM. Viva Bem. Fã. Bom, gente, todo mundo sabe que é obrigatório o uso da máscara, não é? Mas só que a gente às vezes tem muita dificuldade, né? Tem gente que sufoca, a voz não sai legal, não é isso? A doutora Neuza Salles, que é fonoaudióloga, tem uma informação importante, uma dica muito legal para passar pra gente. Bom dia aos ouvintes do programa Viva Bem, como vocês estão?
Hoje vamos conversar sobre o volume da voz no uso da máscara de proteção à pandemia do Covid-19. A comunicação com a máscara é obrigatória para a nossa saúde. Você sabia que falar com a máscara caseira abafa a voz em torno de 4 dB e com a máscara profissional 12 dB? Para melhorar isso, grave algumas vezes uma frase no celular, com e sem máscara e intensidade diferentes, ambas com a palma da mão tapando uma das orelhas. Pode usar a frase: olá, bom dia, como posso lhe ajudar? Logo você identificará o nível de voz mais confortável. Quer saber mais sobre este ou outros assuntos? Mande a sua dúvida, terei o maior prazer em responder. Acesse o meu Instagram, @DRANeuzaSalesFono, para conhecer outras orientações. Te espero lá ou aqui no próximo domingo. Programa Viva Bem. Bom, gente, chegou a hora do nosso personal aqui do Viva Bem. O querido Herardo Costa traz sempre uma dica muito legal pra gente de atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana? Diga-me lá, conte-me tudo e não me esconda nada. Aqui Herardo Costa, o seu personal trainer, trazendo mais uma dica para você. Futuro. É uma palavra que agora está todo mundo pensando sobre ela. Qual será o futuro da humanidade depois dessa pandemia? Quanto tempo vai levar para esse futuro chegar? O que teremos que passar até que ele chegue? Então, está na hora de você começar a repensar a sua vida, né? E se reeducar novamente. Uma coisa é certa, você vai precisar de 3 coisas para poder sobreviver a tudo isso. Você vai precisar de atividade física, você vai precisar de ter repouso e você também vai precisar ter uma alimentação balanceada para garantir a você imunidade. A palavra do momento hoje é imunidade e no futuro ela vai ser primordial. Então trate de começar a pensar no futuro de uma maneira positiva, levando em consideração que vai passar. Tudo isso vai passar. Nós vamos poder voltar a nos encontrar, nos abraçar, nos cumprimentar. Nós somos um povo quente, o povo latino-americano é um povo que gosta do contato, que gosta do beijo, que gosta do abraço. Isso vai voltar, mas vai levar um tempo e até lá você tem que pensar nesse futuro. Até lá você tem que pensar em como chegar no futuro. Isso é o mais importante no momento de agora. Portanto, corra atrás de ter uma atividade física diária, corra atrás de você ter a sua alimentação balanceada. Isso, inclusive, vai te trazer uma economia tremenda. Não comer tanta besteira, pelo amor de Deus. E você precisa repousar de maneira adequada. Hoje, 6 horas de sono já está de bom tamanho, mas se você puder ter 8, é melhor ainda. Aqueles que não podem ter tantas horas de sono assim, valorizem as poucas que você tem. Preparem um ambiente onde você vai dormir, torne aquele ambiente escurinho, silencioso, calmo, arejado, para que você possa aproveitar cada momento do seu sono, que é reparador e que pode renovar todos os hormônios que você precisa durante o sono. Então essa é a nossa dica do personal para você e viva bem! Viva Bem! Olá, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Clínica Integrada Omo. Cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056, esquina com Rua Lagarto, telefone é 2106-7100. Conosco também está a Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana, 945, telefone é 2105-9900. Conosco também está a Unimed. E olha, você que é beneficiário da Unimed, a Unimed continua com o seu local de atendimento exclusivo para pacientes com Covid-19 e síndromes respiratórias. É um núcleo de atendimento exclusivo para pacientes com síndrome gripal, que oferece segurança, conforto e limita o contato com outros pacientes que apresentem outras queixas. Cliente Unimed, fique sempre atento aos sintomas e, se necessário, procure o núcleo de atendimento exclusivo, que fica localizado na Rua Alcides Leite, 221, no bairro São José, próximo ao Hospital Unimed. Lembrando que a gente sabe quais são as nossas armas, gente. A gente está numa curva aí já descendente, graças a Deus, reabertura e retomada da nossa economia. Muita coisa funcionando, mas é importante que a gente continue cumprindo as orientações das autoridades de saúde
que é o uso da máscara, que é o distanciamento social, físico e a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel. Faça isso, que continuam as nossas armas poderosíssimas contra o coronavírus. Bom, gente, vamos ao nosso quadro Alô, Doutor. Alô, Doutor. Bom, gente, nosso Alô, Doutor, como eu disse, já o cumprimentei, né? Os nossos convidados hoje, doutor Miguel Tenório, que é oncologista clínico, doutora Laís Cibele, pneumologista. Vamos falar sobre o Agosto Branco, uma campanha destinada, de conscientização, destinada a conscientizar as pessoas sobre o câncer de pulmão. E o tabagismo é o principal fator de risco para esse câncer de pulmão. Aproximadamente, segundo informações, 85% dos casos diagnosticados estão associados ao consumo de derivados de tabaco, né? Por mais que se fale disso, ainda tem gente que fuma e fuma bastante. Doutor Miguel Tenório, eu cumprimento mais uma vez, agradeço a gentileza e começo, né, pelo senhor, para a gente falar sobre isso. Esse mês de conscientização é sempre importante para a população, para alertar a população da importância, né, da gente combater esse mal terrível, né? Exatamente, Magna. A gente sempre busca trazer informações sobre alguns tipos de câncer para o qual a gente tem algum exame, alguma coisa que a gente tenha como dar diagnóstico de forma precoce. E isso reduz a mortalidade desse câncer, né? E o câncer de pulmão, em algumas situações, a gente pode fazer dessa forma, né? A gente tem dados do Instituto Nacional do Câncer que mostram que o câncer de pulmão é o segundo mais comum em homens e mulheres no Brasil. Isso quando a gente exclui o câncer de pele e não melanoma, né? O mais comum em mulheres é o câncer de mama e o mais comum em homens é o câncer de próstata. O segundo para ambos os sexos é o câncer de pulmão. E a gente vai falar hoje justamente sobre isso, sobre os fatores de risco, né, principalmente o tabagismo, e como a gente pode prevenir e dar diagnóstico precoce. Com relação a esses números, né, que eu até aqui citei, né, de 85% dos casos diagnosticados estão associados ao consumo de derivados, né, do tabaco, mas há outras causas também, não é? Do câncer. Sim, a gente tem esse dado de 85% e, assim, sem dúvidas é o principal fator de risco, mas a gente tem também algumas substâncias químicas que podem estar relacionadas ao surgimento de câncer de tabaco, mas aí seria mais uma relação com exposição com alguns setores específicos da produção de alguns produtos, né? Como arsênio, por exemplo. Mas, sem dúvidas, o principal fator de risco é o tabagismo e a gente precisa urgentemente promover uma campanha de cessação do tabagismo da população em geral, lembrando que o tabagismo é fator de risco para a maioria dos cânceres, e não só câncer de pulmão. Mas agora, no Agosto Branco, a gente foca especificamente no câncer de pulmão, para também favorecer essa campanha. Doutora Laís, mais uma vez é um prazer tê-la aqui conosco, e é pneumologista. Fumar, ele pode causar aí essas doenças pulmonares, danifica as vias aéreas, enfim, e causar aí realmente o câncer, mas diversos outros problemas de saúde também, não é, doutora? Sim, com certeza, Wagner. Então, a fumaça do cigarro, além de ser o principal fator de risco por câncer de pulmão, ele também pode dar algumas doenças pulmonares. Sim. Entre elas, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é mais conhecida como enfisema ou bronquite. Além dessa, que é a mais conhecida, existem várias outras patologias pulmonares tabaco relacionadas, ou seja, secundários ao tabagismo. A maioria dessas doenças tem tratamento desde que o paciente ele realmente pare de fumar. A gente sabe que muito dos pacientes têm dificuldade em cessar, em parar de fumar, porque vê no cigarro um escape, uma válvula de diminuir a ansiedade. E aí é que entra o pneumologista para ajudar a esse paciente a parar de fumar. A gente tem alguns mecanismos que podem ser utilizados e assim reduzir chance de doença e chance de câncer de pulmão.
Uma coisa que a gente ouve muito é isso, são essas pessoas dizerem que a dificuldade que eles têm de largar o cigarro. São inúmeras as campanhas que a gente já tem. Eu acho que nós avançamos muito até nesse sentido, né? Com a legislação proibindo o fumar em ambientes fechados. Antes você tinha ambientes ali separados, mas a rejeição até da população, isso é uma coisa bastante positiva, né, doutora? Com certeza. Inclusive, o Brasil tem um dos menores índices de tabagismo atual, né? E aí, a ajuda do pneumologista vem muito nisso daí, da conversa. Existem medicações que podem ser utilizadas. Então, a equipe de cessação de tabagismo, além do pneumologista, além do oncologista, em alguns casos, existe também o psicólogo que pode ajudar. Então é importante uma equipe multidisciplinar. Isso. Então a gente vai falar até um pouco mais sobre isso, mas doutor Miguel, sintomas, né, mais comuns que a gente ouve falar do câncer de pulmão. O que o senhor poderia nos dizer? E quem está nos ouvindo agora, vai que é um fumante, não é? Enfim, ou até quem não seja, mas principalmente. Sim. É importante a gente dizer que o câncer de pulmão ele é um pouco traiçoeiro, sabe, Magna? Geralmente, quando ele vem dar sintomas, é porque ele está um pouco avançado, né? Então, os sintomas mais comuns, né, quando aparecem, são tosse persistente, né? Às vezes escarros com sangue, dor no peito, falta de ar, rouquidão, fora os outros sintomas que aí podem ser um grupo de doenças muito grande, como perda de peso, perda de apetite, fraqueza intensa. Veja que esses sintomas, como eu falei, eles aparecem normalmente com os tumores já avançados. Então, para a população, de uma forma geral, a gente não tem como prevenir. Mas para a população tabagista, a gente tem sim como prevenir. E como a doutora Laís falou, a consulta com o pneumologista, o acompanhamento com o pneumologista para ajudar na cessação do tabagismo e também para realizar esses exames, que são exames preventivos, também é muito importante, né? E para isso a gente tem critérios, na verdade, né? E nesse caso, a gente sabe também que até o fumante passivo, tá? Ele também é vítima, né? Às vezes ele até não fuma, mas ele conviveu com uma pessoa que não respeitava e que fumava ali o tempo inteiro. Essa pessoa também, ela corre o risco de sofrer algum tipo de problema de saúde, doutora Laís, no pulmão? Sim, é uma incidência menor, porque a pessoa que é tabagista passiva, ela não tem a inalação direta na via aérea da fumaça do cigarro, mas ela convivendo com o tabagista, convivendo muito próximo, ela inala aquilo que o tabagista joga para fora. Então ela não tem uma inalação direta fumando o cigarro, mas ela tem uma inalação da fumaça que quem fumou joga para fora. E aí ela, quando respira, pode levar a alterações pulmonares também, parecidas de que quem fuma mesmo. E essa história, a gente já está falando muito no cigarro, e as pessoas, tem aqueles em que, eu fumo, mas eu não trago. A gente ouve muito isso. Essa história é balela, não é não? Ou não? Acredito que sim, porque assim, além do câncer de pulmão, os próprios produtos do cigarro, eles podem promover outros cânceres, como o Dr. Miguel comentou. Câncer de boca, câncer de laringe, câncer de faringe. Então, mesmo com esse relato de não inalar, ele está trazendo mal para outras regiões das vias aéreas também. Ou seja, boca, laringe, faringe, tudo regiões. Isso é afetado, né? Tudo isso é afetado. E, doutor Miguel, e são problemas terríveis, né? Esses outros cânceres, né? Exatamente. Como a doutora Laís falou, mesmo que não trague, assim, a gente tem milhares de substâncias no cigarro, né? 200, a gente tem que 200 são tóxicas e 40 são cancerígenas. Então, assim,
não só a inalação, mas o hábito de você, às vezes, só ter o cigarro na boca é o suficiente para produzir justamente esses outros tipos de cânceres que ela falou, câncer de boca especialmente. Né? Esse cigarro que chamam de narguilé. Narguilé ou narguile. Sim. A gente tem alguns dados que 1 hora fumando esse cigarro corresponde a 100 a 200 cigarros. Gente do céu, esse... Nem o cigarro eletrônico também é tão seguro assim, né? Porque às vezes tem um que vem com sabores, que essas substâncias que saborizam também podem ser tóxicas. Então, o ideal é não fumar mesmo. O ideal é não fumar. Então, esse realmente é o recado, porque a gente sabe do terrível que é um câncer. Não é? E como disse o Dr. Miguel, quando muitas vezes já vem descobrir já num estágio bastante avançado, e aí é um tratamento com certeza muito difícil. Nós vamos falar sobre isso já aqui no nosso Viva Bem. Nós estamos entrevistando Dr. Miguel Tenório, que é oncologista clínico, e também conversando aqui conosco com a pneumologista, a doutora Laís Cibele, que gentilmente participa aqui do nosso quadro Alô Doutor. Nós estamos no Agosto Branco, que é uma campanha destinada à conscientização sobre o câncer de pulmão. Nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe, agora com um espaço exclusivo para pacientes com síndrome gripal e oferece total segurança e também para pacientes aí com casos de Covid-19. Nosso Viva Bem também tem um oferecimento da Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Conosco também, Clínica Integrada Omo, cada dia uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Viva Bem. A Unimed apoia o Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo à amamentação. O aleitamento materno é uma prática saudável para bebês e mamães. Fornece os nutrientes de que o recém-nascido precisa, protege contra infecções e outras doenças e proporciona muitos benefícios à saúde da mulher. A Unimed lembra: adote o aleitamento materno seguro e evite preocupações. Unimed, aleitamento materno é vida. A Clínica Integrada Omo une tecnologia, modernidade e uma equipe de profissionais qualificados com atendimento diferenciado e de qualidade para cuidar de sua saúde. Temos renomados profissionais para consultas nas diversas especialidades médicas. Uma nova estrutura física ampla e confortável, oferecendo soluções em diversos exames especializados. Clínica Integrada Omo. Cada dia, uma nova oportunidade para cuidar bem de sua saúde. Rua Campo do Brito, 1056. Telefone 2106-7100. Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Bom, gente, então, dando sequência aqui a esse nosso bate-papo com o Dr. Miguel Tenório, oncologista clínica, a doutora Laís Cibele, que é pneumologista, a gente fala agora sobre algo que é muito importante, a gente conversar sobre o diagnóstico, né? Como pode ser feito o diagnóstico de um câncer de pulmão. Doutora Laís, como seria feito esse diagnóstico, né? Como vocês trabalham com isso? Então, Magna, aquele paciente que tem sintomas, como o doutor Miguel já orientou, tosse, escarro com sangue, e ele procura o médico, um pneumologista, no caso até um oncologista, alguns exames serão solicitados. Entre eles, radiografia de tórax e tomografia de tórax. Mas esses pacientes têm sintomas, ok. E os pacientes que não têm sintomas, mas são tabagistas, existe uma forma de a gente fazer um diagnóstico mais precoce, solicitando algum exame. Esse exame é chamado de tomografia, a tomografia do tórax com uma baixa dose de radiação. Então, aqueles pacientes que têm mais do que 55 anos e que eles fumam pelo menos uma carteira de cigarro por dia ao longo dos 30 anos,
esses pacientes têm indicação de fazer essa tomografia, mesmo que não tenha nenhum sintoma. Mas, para isso, primeiro ele precisa passar pelo médico, precisa passar pelo pneumologista, ou precisa passar pelo oncologista, ou até mesmo um clínico, para ir definir a realização do exame. Agora, que acontece muito isso de alguém que de repente fuma sempre, ou até quem ouve diz, não, eu fumo só um cigarro assim perdido, só uns 2 por dia, eu sou um fumante social, não sei se existe isso, né, porque a gente diz que aqueles que bebem socialmente, vamos dizer que eu fumo só de vez em quando para um relax, enfim, dar uma relaxada. Essas pessoas também, elas têm uma recomendação disso? Elas deveriam também falar isso para o seu médico ou pneumologista? Ele também teria indicação de fazer até a título de um controle? Ou não? Indicação de passar pelo pneumo, sim. Mas o estudo que mostrou que os pacientes se beneficiariam da tomografia foi só realmente com esses pacientes que tinham de 55 anos ou mais e que teve essa carga de cigarro, de pelo menos um maço por dia ao longo de 30 anos. Então, os estudos que mostraram redução de mortalidade, um diagnóstico precoce do câncer de pulmão, foi para esse grupo de pessoas. Então, quem é um fumante ocasional, na verdade, ele precisa de uma consulta, conversar, para aí sim, com o pneumologista, definir a necessidade ou não de seguir com esse exame, com a tomografia. E essa informação que a gente tem, doutora Laís, de que alguém que ela deixa o cigarro, tá? Ela diz, eu já fumei, eu fui um fumante, eu sou um ex-fumante. Essa pessoa, ela corre algum risco ainda? Corre. Então, a gente sabe que quanto mais tempo longe do cigarro, menor a chance de desenvolver câncer de pulmão ou outros tipos de câncer, mas quem já fumou uma vez na vida pode ter sim um risco aumentado. Logicamente que se a pessoa parou de fumar tem mais de 50 anos, 60 anos, essa chance diminui bastante, mas não zera novamente. Eu digo isso porque encontrei uma pessoa que agora, infelizmente, nesses tempos de pandemia e com diagnóstico positivo de Covid-19, foi internado e teve, o pulmão estava comprometido porque parece que é muito natural isso da Covid, né? Sim. Mas havia uma preocupação, é um ex-fumante, mas isso foi algo que preocupou os médicos. Sim, com certeza. Porque a depender do tempo que ele parou de fumar, a chance de ele desenvolver o câncer ainda é elevada. E aí, os pacientes que tiveram Covid ou que têm Covid e são tabagistas ou ex-tabagistas, eles têm uma chance maior, inclusive, da doença do Covid ser um pouco mais grave do que numa população em geral, pelas alterações do pulmão pelo cigarro. Doutor Miguel, ainda sobre essa questão do diagnóstico, né, o quanto é importante, o que você poderia complementar em relação a isso? É importante a gente salientar, Magna, que como a doutora Laís falou, o grupo que deve fazer a tomografia é esse grupo especificamente, porque, como ela falou, existiu um estudo que comprovou que quem teve benefício foi esse grupo. É a mesma coisa quando a gente fala de câncer de mama, tem que fazer mamografia, ultrassom de mamas, câncer de próstata, PSA, toque retal, câncer de intestino, a colonoscopia acima dos 50 anos. Então, assim, para tudo isso, tem sempre um estudo, não é nada da nossa cabeça, tem sempre um estudo justificando que realizar aquele exame tem impacto na mortalidade. Então, é importante para ninguém sair desesperado amanhã, eu tenho que fazer uma tomografia. Não, existem os critérios. E aí, se não estiver nesses critérios, é importante realmente passar na consulta médica para a gente calcular a carga tabágica, que a gente chama, a quantidade de cigarro que a pessoa usou, por quanto tempo, se tem sintomas, se não tem, para a gente justificar a solicitação do exame. Esse é o mais preciso? É o exame mais preciso? É o exame preciso e a gente chama de tomografia com baixa dose de radiação, então tem uma dose menor de radiação, né? Justamente para a gente, porque possa ser que a gente precise repetir esse exame de tempos em tempos e para não expor o paciente a uma dose de radiação alta durante muito tempo.
Uhum. Quando a gente fala em raio-x ele não ajuda em nada, não? Não, o raio-x ajuda muito, mas o raio-x tem um poder de diagnóstico um pouco menor, porque ele normalmente vai detectar doenças mais avançadas. Então, por exemplo, um paciente que não é tabagista, não fuma, e chega para mim com aqueles sintomas que a gente falou, tô tossindo, tô com escarro com sangue, com falta de ar, aí eu vou pedir inicialmente um raio-x. E aí eu posso ver se tem um nódulo, eu posso ver se tem alguma alteração mais comum, como o pessoal conhece, água na pleura, entendeu? Mas assim, o exame de tomografia, se eu tiver esses achados positivos no raio-x, eu vou ter que acabar fazendo também. Se o paciente, ele for um paciente que costumeiramente ele vá ao médico, ele consulte sempre um pneumologista, ele não consegue deixar o cigarro, tá? Mas ele diz, eu não consigo, mas eu vou sempre fazendo um acompanhamento com o pneumologista. É possível, de repente, fazer uma detecção precoce de um possível câncer de pulmão? Com certeza, Magna. O acompanhamento regular com o médico, ele sempre vai ser benéfico. E aí, no caso desse paciente que já tentou parar de fumar, está com auxílio, mas não consegue cessar completamente, o acompanhamento dele anual no pneumologista faz com que o diagnóstico seja mais precoce mesmo. Isso ajuda, com certeza, ajuda. E muito, né? Já que aí é uma doença, de certa forma, silenciosa no começo, né? Isso mesmo. Então, gente, veja só como é importante os cuidados, né, que devemos ter e as consultas constantemente aos médicos. Quer dizer, tudo que é diagnosticado de forma precoce, as chances de cura e tratamento são realmente bem melhores. Doutor Miguel, e falando agora do tratamento, chegamos ao diagnóstico, através dos exames se diagnosticou, né? O paciente está com câncer de pulmão. E aí, quais são os passos a serem dados? Primeiro, a gente tem que solicitar alguns exames para a gente saber qual o estágio daquele câncer, né? Então, a gente vai complementar com outras tomografias de abdômen, com um exame de imagem do cérebro, ou mais recentemente um exame mais moderno que a gente chama de PET. Não sei se muitas pessoas conhecem como o exame que dá diagnóstico de câncer. Não é bem assim. Existem alguns cânceres que depois que a pessoa tem diagnóstico, a gente tem indicação de fazer esse exame para poder a gente saber o estágio que o câncer está. Ele é um pouco melhor do que as tomografias convencionais. Isso seria para ver se de repente se ele se espalhou, que é o que a gente exatamente, se tem metástase. Exatamente, ou se enraizou, como o pessoal conhece normalmente. Né? Ele é um exame que vê o corpo todo, com exceção do cérebro. E aí a gente complementaria com a ressonância do cérebro, por exemplo. Definindo isso, aí a gente vai, se a doença não enraizou, não deu metástase, a gente vai avaliar se a doença ela é passível de fazer cirurgia ou não. E para isso a gente conta com o auxílio do cirurgião torácico, que é muito importante na nossa equipe multi, para poder definir. Vai definir se o tamanho, se aquele nódulo está perto de algum vaso sanguíneo importante ou não, se durante a cirurgia vai ser arriscado ou não tirar. Se tirar, se for possível fazer cirurgia, a cirurgia é feita e depois a gente vai avaliar se precisa complementar com químio, com radioterapia, tá? Em alguns casos a gente não consegue operar, mas a gente consegue fazer quimioterapia junto com radioterapia para poder destruir aquela lesão e ainda assim tentar um tratamento curativo, certo? Porém, quando os tumores estão com metástase, estão enraizados, ou seja, uma célula do tumor saiu do pulmão e caminhou para o outro pulmão, para o osso, para o cérebro, para o fígado, aí a gente já não consegue falar em tratamento curativo mais. Sim. O tratamento é paliativo. A intenção da gente é o quê? Aumentar o tempo de vida daquele paciente e diminuir os sintomas. E para isso a gente dispõe de quimioterapias antigas e a gente dispõe de tratamentos muito modernos hoje. Acho que assim,
dentro da oncologia, o que há de mais modernos, né, que são os tratamentos de imunoterapia, que vão estimular o seu sistema imunológico a destruir as células do tumor, as drogas que vão agir em alguma mutação, e às vezes são medicações magnéticas que podem ser até comprimido, não necessariamente químio. Então são assim, a pessoa pega a caixa, vai para casa e faz o tratamento dela tomando um comprimido por dia, às vezes, entendeu? Então tudo depende realmente do estágio. E as chances, vamos dizer que nesse estágio inicial, as chances de cura chegam a quantos por cento, doutor? Chegam próximas a 90%, né, de cura, de chance de cura. Lembrando se a doença é localizada, né? Se ela é localizada, porque o melhor tratamento e o tratamento mais ideal é realmente fazer a cirurgia, retirar aquela lesão e avaliar se a gente precisa complementar com químio ou com rádio, né? E aí a chance de cura é maior, e por isso que é importante fazer o exame de tomografia para pacientes que são tabagistas, porque a gente tem uma chance nas mãos de ter um diagnóstico mais precoce e promover cura para aquela pessoa, né? A gente ainda tem o estigma de que câncer parece que é uma sentença de morte. Sim, verdade. E graças a Deus as coisas têm mudado muito nos últimos tempos, né? Assim, a oncologia tem se modernizado muito e as chances de cura desses pacientes têm aumentado muito, especialmente nesse grupo que a gente vem falando aqui sempre no Viva Bem, de tumores que a gente, dando o diagnóstico precoce, a gente aumenta a chance de cura. Nesse tratamento, como o senhor falou de uma equipe multidisciplinar, né, tanto, né, para o diagnóstico, enfim, e aí permanece o pneumologista também acompanhando, doutora Laís? Sim, porque como o doutor Miguel falou, há alguns pacientes que serão submetidos à cirurgia, eles precisam ter uma avaliação pré-operatória. E muitas vezes essa avaliação pré-operatória envolve o pneumologista, com realização de alguns exames específicos da parte pulmonar. Um exame que vê a função do pulmão, chamado de espirometria, que é um exame de soprar. E aí com esse exame a gente consegue definir com o paciente se ele vai ter benefício de algumas medicações inalatórias, as famosas bombinhas. Então existem algumas bombinhas que os pacientes tabagistas se beneficiam, que ele melhora a falta de ar, melhora a capacidade do exercício, e ele vai para a cirurgia com menos sintomas e sai melhor da cirurgia para o posterior tratamento oncológico. Agora veja só como a gente, ouvindo isso, é um tratamento doloroso, doutor Miguel, apesar desse avanço, né, da medicina, da ciência nesse sentido, mas é doloroso para um paciente, né, com câncer de pulmão? Veja, Magna, se o paciente chega para a gente no estágio inicial, o tratamento dele vai ser menos, o tamanho da cirurgia, por exemplo, vai ser menor, o tanto de pulmão, entre aspas, que ele vai perder vai ser menor, e aí por isso a avaliação do pneumologista é importante. Então depende muito do estágio. Infelizmente, e por isso a gente está fazendo essa campanha, infelizmente a maioria dos pacientes com câncer de pulmão chegam para a gente em estágios avançados. Isso é uma realidade no serviço público, no serviço privado, né? Essa informação de que a tomografia é um exame que deve ser realizado por esse perfil de paciente tabagista é uma informação que não é tão difundida entre as pessoas, assim como a mamografia, como o PSA, por exemplo. Então, pensando em quanto o tratamento pode ser sofrido ou não para o paciente, é que a gente precisa estimular o diagnóstico precoce, né? Mas tudo realmente depende do estágio da doença. Bom, nós estamos conversando com o Dr. Miguel Tenório, oncologista clínico. Estamos também conversando com a doutora Laís Cibele, que é pneumologista. Nós estamos falando sobre o Agosto Branco, que é uma campanha, um mês de conscientização, uma campanha destinada à conscientização sobre o câncer de pulmão. Quanto é importante que a gente conheça isso, saiba principalmente que, infelizmente, por trás está o tabagismo, né, como principal fator de risco para esse câncer. E claro, como já foi dito aqui pelos médicos, né, como é importante um diagnóstico precoce, você fazer um acompanhamento para
enfim, chegar o quanto antes ao médico para iniciar o tratamento. Agora, prevenção, né? Quando a gente fala muito em prevenção, a gente sempre fica, mas será que a gente pode fazer alguma coisa para prevenir? É possível, mas o câncer, a gente ainda, para a ciência, de certa forma, eu acho que a gente ainda pode dizer que é um certo mistério, né, doutor Miguel? Prevenir, por exemplo, deixar de fumar é aqui a grande arma. Mas o que mais poderia, de repente, ser feito? Não, a gente está falando especificamente do câncer de pulmão e vamos insistir nele, mas de uma forma geral, doutor Miguel. Uhum. Veja, Magna, sempre que eu dou uma aula, existe um slide muito importante que eu falo que 30% dos cânceres podem ser prevenidos com 4 hábitos. Que são hábitos muito batidos, mas não tem jeito. Sim. Não fumar, beber com moderação, atividade física e dieta equilibrada. Veja, com isso a gente consegue evitar 30% dos cânceres. Uhum. Eu sempre brinco, então vamos fazer a nossa parte, já que os outros 70% a gente não consegue evitar. Uhum. Então são hábitos que dependem da gente, simples e que estão ao nosso alcance, né? O restante depende muito de questão hereditária, se você tem história familiar positiva ou não, e a grande maioria, infelizmente, é o acaso. A gente sabe que quanto mais a gente vai envelhecendo e a nossa população está envelhecendo, maior o risco de desenvolver uma neoplasia. Ainda tem esse fator também que contribui. Por isso que hoje, cada vez mais a gente tem um conhecido, um familiar, um vizinho com diagnóstico de câncer. A gente conhece mais, né? Uhum. Agora, doutora Laís, a gente não pode deixar assim de perguntar. Voltar ao comecinho até dessa entrevista, eu acho que vale a pena a gente repetir isso. Tá? Tem gente que não consegue mesmo, né, largar. É um vício. E aí parece que eles colocam tanta coisa no cigarro, na fabricação, que parece que para manter mesmo a pessoa viciada. Então, essa dificuldade, né, assim, existe, né, outros tratamentos, técnicos, alguma coisa que as pessoas possam fazer, porque eu já ouvi dizer, se eu deixo de fumar, eu engordo. Já ouvi isso de muitas pessoas. Então, infelizmente, isso é verdade mesmo? Ou de repente é questão aí psicológica? Sim, Magna, isso realmente existe. Então, o que a gente precisa saber do tabagista, da pessoa que fuma, é o que o cigarro representa para ela. Então, uma pergunta que eu sempre faço é: o que o cigarro representa para você? E aí tem muitos pacientes que não sabem me responder na hora. Sim. Eles me respondem na consulta seguinte: doutora, o que o cigarro representa para mim é uma válvula de escape. É um mecanismo de tirar meu estresse. Sim. E aí a gente começa a trabalhar nisso daí, na ansiedade. E aí por isso a importância do psicólogo junto da equipe. Porque aí a gente consegue fazer uma psicoterapia. Atualmente a gente tem algumas medicações que podem ser utilizadas. Porque o cigarro tem a nicotina, né? Que é o que deixa o paciente viciado, realmente. Dependente. Mesmo, né? Sim. E aí nós temos medicamentos que substituem a nicotina do cigarro. E que fazem um efeito semelhante ao cigarro, liberando na corrente sanguínea doses pequenas de nicotina ao longo do dia. Só que sem o prejuízo da fumaça do cigarro, como o Dr. Miguel falou, sem o prejuízo daquelas outras substâncias tóxicas. Existem medicamentos orais também que podem ser utilizados, além da terapia, como já foi dita. Então, assim, a chance de um paciente conseguir parar de fumar com um acompanhamento regular, com o uso de medicações, é muito alta, é elevado. Então, basta a gente dar o pontapé inicial, sabendo que existe uma chance de começar a tratar, em algum momento ele desistir e fumar novamente. Sim. Não tem problema, é só insistirmos. O paciente não tem culpa se ele não conseguiu. A gente precisa ouvi-lo e seguir com o tratamento e refazer novamente. Essas medidas que são utilizadas, a gente ouve de uma balinha, enfim, deixa o cafezinho, porque tem gente que com o cafezinho ela também acaba sendo estimulada, né? O café estimula, é verdade? Sim, então, aí o que a gente sempre pergunta,
Quando você fuma, você toma um café logo depois, ou um café e chama um cigarro, ou um ambiente da sua casa. Qual é o ambiente que você fuma? É a varanda? É a sala? Não, é mais na varanda. Então evita estar indo para a varanda, porque o cérebro meio que entende que aquele ambiente é um ambiente de fumar. Olha. Então, se ele não for para aquele ambiente, não vai ser relembrado de que ele precisa fumar naquele momento. Então, existem dispositivos e mecanismos que a gente pode ir trabalhando nisso daí e ajudar. Bem interessante isso, viu? Você vê que são dicas, né, doutor Miguel? Que são coisas que interessam. Eu sempre escutei uma frase, viu, que é importante, Magna, que assim, a recaída faz parte do tratamento, é o que a doutora Laís falou. Então, sim. assim, se a pessoa está no processo de parar de fumar e, fumei hoje, isso não deve ser desestimulante para ela, né? Nem da parte médica, especialmente, nem dos familiares que o cercam, porque a dependência química é uma doença, né? E é uma doença de difícil tratamento. Os colegas psiquiatras, eles referem que é uma doença, uma das piores para tratar. Então, a recaída... Como se fala também do alcoolismo, né? Exatamente. Doutor, também, que as pessoas, que nada, mas é uma doença, né? A gente tem que encarar como uma doença e essa pessoa ter essa consciência. A família, né? Por isso que existem até muitos grupos, né? Como para Alcoólicos Anônimos. Tem grupos, eu fiz pelo SUS, a secretaria, não sei com essa época agora de pandemia, mas voltados a auxiliar essas pessoas. Eu me recordo disso, já tinha ouvido falar de grupos de pessoas, porque, como disse a doutora Laís, a necessidade até mesmo desse apoio psicológico, né, nesse tratamento, porque a gente, que nada, é uma bobagem, um cigarro. Não é bobagem. Gente, o quanto é grave, é responsável por tantos cânceres e principalmente esse de pulmão. Bom, quando a gente vê, o nosso tempo já foi embora, mas eu quero agradecer imensamente por esse bate-papo, por essas informações passadas, tê-los aqui no nosso Viva Bem. Espero em breve, porque além das cores, né, são tantas datas, são tantos tipos, infelizmente, né, de cânceres que a gente... E lembrando que a gente está numa pandemia, mas as outras doenças, elas não deram vez à Covid, né? Tá aí, às vezes as pessoas com medo fogem de um tratamento ou não buscam a ajuda, né? Na oncologia tem acontecido muito isso, né, doutor Miguel? Tem sim, o pessoal tem deixado de fazer os exames preventivos. Pois é, e olha como isso é grave. Mas muitíssimo obrigada. Tá? Fiquem à vontade se quiserem acrescentar alguma coisinha mais. Fernando já fez ali um sinal de fumaça, mas eu chamo de sinal de fumaça, mas é positivo, é só o anúncio de que a gente já tem que encerrar aqui o nosso bate-papo. Mas muitíssimo obrigada, doutor Miguel, por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Magna, mais uma vez pelo convite. A gente está sempre à disposição e espero que a mensagem tenha chegado, e com certeza deve ter chegado a muitas pessoas que precisam, porque essa é a nossa intenção, né? Nessas campanhas, quando a gente vem falar sobre qualquer doença, é buscando dar uma melhor qualidade de vida, né, às pessoas. É verdade. Doutora Laís? Obrigada, Magna, pelo convite. E como o doutor Miguel ressaltou, espero que nós tenhamos conseguido, né, passar alguma mensagem para a população que está ouvindo, e que se ficou alguma dúvida, ficou com algum medo, algum receio, pode nos procurar. Pronto, estamos para ajudar. Aproveitar, pois lembrando que os dois fazem parte da equipe Oncohematos, mas Instagram, redes sociais, vocês têm também, se quiserem até passar alguma, a gente pode divulgar aqui depois, perfeito? Então pronto, vamos estar divulgando sim. Obrigada, gente, pelo carinho da audiência. Chegamos ao fim do nosso Viva Bem, lembrando aqui do Agosto Branco, que é uma campanha destinada à conscientização, e nesse mês voltada à conscientização sobre o câncer de pulmão e o tabagismo como principal fator de risco para o câncer de pulmão. Mas é importante que você faça a sua parte, como disse aqui o doutor Miguel, não adianta, é você buscar o médico, fazer suas consultas constantemente. Se você é fumante, deixe o cigarro, faça todo o esforço, busque ajuda e largue o cigarro mesmo, bem rapidinho. Obrigada mais uma vez, gente, pelo carinho da audiência. Obrigada, Fernando, pelo apoio. Quer ouvir de novo a nossa entrevista, o bate-papo? Fanplay Aracaju no YouTube, Fanplay Aracaju. Você acessa lá e vai acompanhar a nossa entrevista, o nosso bate-papo. Beijo grande a todos, fiquem com Deus. Lembre-se, máscara, higienização das mãos, álcool gel, você pode usar, e o distanciamento no combate à Covid-19. Beijo grande, gente. Tchau, tchau, um bom domingo. A Fã FM apresentou Viva Bem com Magna Santana.